Aconteceu algo muito bizarro e, ao mesmo tempo, algo muito grande na Área 51. E quanto mais o tempo passa, mais a história parece mal explicada, mais as peças não se encaixam, mais as versões oficiais soam completamente absurdas. Estamos falando de uma explosão tão massiva que criou uma cratera gigantesca visível do espaço. Estamos falando de uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo que se espalhou por dezenas de quilômetros. Estamos falando de transmissões militares interceptadas por civis que revelam algo que nunca deveria ter sido ouvido por pessoas comuns. E estamos falando de 4 meses. 4 meses inteiros de bloqueios, restrições aéreas, militares armados patrulhando áreas que normalmente ficam abertas e um silêncio ensurdecedor do governo sobre o que realmente aconteceu. Mas aqui está o que torna tudo isso ainda mais perturbador. Pela primeira vez na história, a Força Aérea dos Estados Unidos resolveu dar explicações sobre um incidente na Área 51. E essa explicação é tão ridícula, tão obviamente fabricada, que acabou gerando ainda mais suspeitas do que se eles simplesmente tivessem ficado calados, como sempre fazem. Porque veja bem, a Área 51 nunca explica nada. Nunca. É o lugar mais secreto do planeta. Quando algo acontece lá, o protocolo padrão é silêncio absoluto. Mas dessa vez não. Dessa vez eles resolveram falar. E o que eles disseram? Que foi um drone de treinamento que caiu e explodiu. Um drone. Um simples drone de treinamento criou uma explosão vista da Estação Espacial Internacional. Um drone fez uma cratera tão grande que satélites comerciais conseguiram fotografar aliá. Um drone causou um bloqueio de estradas que dura meses. Um drone gerou transmissões militares urgentes, falando sobre perda de um ativo crítico. Sério? Isso é o que eles querem que a gente acredite? Então fica comigo até o final porque você está prestes a descobrir exatamente o que aconteceu na Área 51 em setembro de 2025, porque as explicações oficiais não fazem o menor sentido, o que as transmissões militares interceptadas realmente revelam e principalmente o que pode estar sendo escondido no local mais vigiado e secreto da Terra. Toda essa história nos leva de volta para o dia 23 de setembro de 2025. Nesse dia, moradores da região do deserto de Nevada, curiosos, observadores que costumam vigiar essa área, presenciaram algo completamente fora do normal. Começaram a aparecer colunas massivas de fumaça subindo para o céu. Uma explosão forte foi ouvida ecoando pelo deserto. E essa explosão surgiu dentro do perímetro do Groom Lake, que é um dos locais mais secretos e mais vigiados de todo o planeta Terra. E não estamos falando de algo pequeno. Estamos falando de um evento que fez uma cratera gigantesca no lugar e que afetou toda uma área enorme ao redor. A fumaça podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância. Inclusive todas as pessoas que passavam pela famosa rodovia 375, que é conhecida mundialmente como a Extraterrestrial Highway, a Estrada dos Extraterrestres, conseguiam ver aquela nuvem de fumaça densa e pesada subindo para o céu. E aqui está onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. Quase imediatamente após a explosão, as respostas dos militares foram completamente desproporcionais para um simples acidente com drone de treinamento. As estradas foram fechadas instantaneamente. Veículos civis foram impedidos de passar. Helicópteros militares começaram a sobrevoar a área em padrões de busca intensivos. Patrulhas armadas surgiram em pontos que normalmente ficam abertos para observadores curiosos. Isso incluiu até um local conhecido como Chicaboo Valley, um ponto onde há décadas observadores ficam vendo fenômenos luminosos estranhos que aparecem na Área 51. E esse local foi completamente fechado e as pessoas foram impedidas de observar. E não estamos falando de um bloqueio que durou algumas horas ou alguns dias. Estamos falando de um fechamento do perímetro que já dura meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro.
São 4 meses de bloqueio contínuo. Em paralelo a tudo isso, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu uma restrição temporária de voo em um raio de 5 milhas náuticas ao redor do local do impacto. Essa restrição ficou ativa por mais de 7 dias, e algumas áreas permanecem fechadas até hoje, até janeiro de 2026. Estamos falando de algo extremamente raro, quase sem precedentes para um simples acidente com um drone. E a versão oficial que a Força Aérea começou a divulgar quase imediatamente foi essa. Tudo não passou de um teste de um veículo aéreo não tripulado experimental que pertence a uma ala específica de pesquisa ligada ao famoso Esquadrão 432. Eles disseram que não houve vítimas, que não houve danos colaterais e que nada importante foi perdido. Agora pensa comigo. Olha essa nuvem de fumaça em forma de cogumelo. Imagina isso aparecendo a poucos quilômetros da sua casa. Estradas fechadas por meses, uma quantidade absurda de militares na área, helicópteros patrulhando constantemente, restrições aéreas por semanas. Tudo isso porque um drone caiu? A história não convence absolutamente ninguém. E, curiosamente, aqui está o que levanta ainda mais suspeitas. Em casos normais, quando acontece alguma coisa na Área 51, ninguém dá informação sobre o que aconteceu. É sempre algo muito sigiloso e muito secreto. Ninguém fala nada. Mas, curiosamente, dessa vez, eles deram informações demais para um lugar que já é conhecido por não dizer absolutamente nada. Normalmente, quando acontece algo na Área 51, o silêncio é total, e você que se vire. Mas dessa vez não. Dessa vez eles resolveram explicar, detalhar, justificar, e é exatamente isso que levantou as maiores suspeitas. Porque pouco tempo depois disso acontecer, entra em cena um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é Área 51, Joerg Arno. Esse cara mantém um site e uma propriedade física chamada Dreamland Resort. Ele é dono de um rancho ali perto. E além de observar a área constantemente, ele recebe pessoas que pagam para poder ficar hospedadas e fazer essas observações da Área 51. Esse cara mantém um verdadeiro arquivo vivo sobre tudo o que acontece na Área 51. Todas as coisas que ele vê, objetos voadores não identificados, fumaça estranha, presença de militares, fotografias antigas, registros históricos, observações técnicas. Absolutamente tudo que ele documenta está disponível nesse site chamado Dreamland Resort. E esse cara percebeu algo crítico no dia do incidente. Ele conseguiu captar transmissões de rádio em frequências militares abertas ao público. E ele ouviu frases curtas e diretas, ditas em tempo real, junto com a explosão que claramente demonstram que alguma coisa muito louca aconteceu ali e que os militares estavam lidando com algo completamente fora do normal. A exata frase que ele captou foi "We just lost an asset". Traduzindo para o português, seria algo como "acabamos de perder um ativo". E essa frase muda absolutamente tudo. Porque a palavra asset, em inglês, não quer dizer uma coisa simples. Asset geralmente significa algo caro, algo que importa estrategicamente, algo que tem valor crítico. Essa linguagem não é usada para quem simplesmente perdeu um drone de treinamento comum. Asset é um termo sério usado para equipamento estratégico, para tecnologia sensível, para algo que não pode cair em mãos erradas. E em outras transmissões, que Joerg também interceptou, ele conseguia ouvir os militares falando em objeto armado, objeto experimental, e que estavam precisando preparar procedimentos de contenção. Todas essas informações, os áudios que ele captou e até as próprias transcrições do rádio estão no site dele, Dreamland Resort. Logo depois aconteceu esse fechamento massivo. Os helicópteros apareceram e um clima de emergência tomou conta daquela região. Clima esse que obviamente não combina com um teste de rotina e principalmente a narrativa oficial começou a parecer frágil demais. Dias depois,
Quando a poeira já deveria ter baixado, tanto literalmente quanto figurativamente, eles fizeram outra coisa que deixou tudo ainda mais estranho. A Força Aérea soltou uma informação mais bizarra ainda. Segundo a Força Aérea, quando chegaram no local para recuperar os destroços do suposto drone que caiu, eles encontraram algo bem diferente do que esperavam. Eles passaram então a dizer que havia no mesmo local onde o tal drone tinha se acidentado um artefato de treinamento sem explosivos com painéis de origem desconhecida. Isso está no memorando oficial que saiu da Força Aérea sobre esse caso. Espera aí, como assim? Um artefato de treinamento sem explosivos? Então como que faz esse buraco gigantesco visível do espaço? E como que esse artefato de treinamento sem explosivos tem painéis de origem desconhecida? Essa frase é no mínimo extremamente esquisita. Porque se era um drone que caiu, por que encontrar no mesmo lugar que caiu o drone outro objeto que não fazia parte daquele drone? De onde veio esse outro objeto? Por que ele estava ali? E principalmente porque os Estados Unidos estão revelando uma informação extremamente sensível que pertence a um dos lugares mais restritos do planeta Terra. Como que simplesmente eles resolvem liberar essa informação para o público, sendo que na maioria dos casos eles ficam sempre em silêncio e podem ficar em silêncio? A confusão das versões é muito gritante. Primeiro eles falam que caiu um drone. Depois eles falam que quando foram recuperar o drone, tinha outro objeto lá que eles não sabem o que é, e que esse drone não tinha explosivo. Então, se ele não tinha explosivo, como que ele explodiu assim? Como que ele fez essa fumaça que foi vista até do espaço? As versões não batem, as versões são muito confusas. Primeiro falam que é um teste, depois falam que estão trabalhando com tecnologia ultra secreta e, de repente, mencionam um artefato completamente diferente que não tem explosivo, mas tem componentes desconhecidos que fizeram um cogumelo de fumaça gigantesco no meio do deserto. Tudo no mesmo local, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aqui é onde a situação escalou para um nível completamente diferente. O FBI entrou oficialmente no caso. O Federal Bureau of Investigation, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, entrou oficialmente, assim como a Divisão de Investigações da própria Força Aérea. Então espera um pouco. Não é só mais um drone de teste que eles estavam usando porque se entrou investigação federal, é porque tem coisa séria acontecendo. E isso praticamente nunca acontece em acidentes comuns. A presença do FBI indica suspeita de algo muito sério: vazamento, espionagem, tecnologia comprometida ou até algo que foge completamente do padrão militar. E analistas independentes começaram a questionar se esse tal drone que caiu ali não poderia ser o famoso MQ-9 Reaper, um drone militar grande do tamanho aproximado de um carro pequeno. Existiram até algumas especulações nesse sentido, mas esse modelo de drone, embora grande, não justifica o fechamento total da área por dias, semanas e meses. Como sabemos disso? Porque Joerg mora lá, trabalha lá, mantém esse site e está atualizando em tempo real que o bloqueio ainda não foi totalmente liberado. Será que era só um drone mesmo que caiu lá? Esses drones, tipo o MQ-9 Reaper, já operam em zonas de guerra, já caíram antes em vários lugares do mundo. Quando caem, eles não fazem isso. Eles não geram um cogumelo desse tamanho. Eles não geram esse tipo de reação com o envolvimento massivo de pessoal e recursos. Caíram 2 desses drones na fronteira da Polônia durante a guerra na Ucrânia. Caiu em cima de uma casa, pegou fogo, mas não fez esse cogumelo de fumaça gigantesco. Então tem muita informação que não se encaixa. E quanto mais você pesquisa, quanto mais você tenta entender dessa história, mais louco esse quebra-cabeça fica. Principalmente a ausência total de imagens oficiais pesa muito. Não temos foto de destroços. Se é um drone, você vai lá, tira uma foto, mostra para todo mundo, fim da conspiração. Não tem vídeo divulgado pelo governo. E eles não têm obrigação de divulgar.
mas já que se explicaram tanto, poderiam colocar evidências. E não tem nenhuma imagem de satélite que tenha sido liberada oficialmente, apenas as imagens que foram interceptadas por observadores civis. Tudo o que existe são registros dessa fumaça estranha captados à distância. Relatos de pessoas que estavam na região e que ouviram uma explosão descomunal. Não estamos falando de um barulhinho. Estamos falando de uma explosão ensurdecedora que quebrou vidros de janelas de casas a quilômetros de distância. Se isso não fosse nada demais, por que temos informação de menos e silêncio de mais? E quando eles falam sobre o assunto, falam de uma maneira extremamente confusa. E estamos falando de uma área, de um lugar que é impossível ignorar o histórico. Não tem como. É muita coisa acontecendo no mesmo lugar. Desde os anos 1940, desde 1947, esse lugar está ligado a testes secretos, a engenharia reversa de sabe-se lá o quê, a tecnologia experimental. E segundo muitos relatos, existem objetos que não se comportam como aeronaves convencionais. Testemunhas tiraram fotos de dentro de aviões comerciais, passando sobre o deserto de Nevada, mostrando luzes estranhas, fazendo acrobacias no exato perímetro que compreende a Área 51. A gente tem o caso Roswell envolvido e não dá para falar de Área 51 sem falar do caso Roswell. A primeira versão oficial dizia que o disco voador que foi recuperado em Roswell era, na verdade, um balão meteorológico. Nos primeiros momentos, quando o incidente aconteceu, já existiam até matérias de jornais impressas e prontas para serem divulgadas de que tinha caído um disco voador de origem extraterrestre em Roswell. Mas, do dia para a noite, os militares fecharam a cidade, recolheram todos os jornais que já estavam prontos, sumiram com eles e disseram que, na verdade, o que caiu foi um balão meteorológico. Depois de Roswell, teve o Project Mogul, que envolveu camadas e camadas de explicações criadas para confundir, cansar e fazer o público desistir da busca de respostas. A gente tem caso Roswell, Project Mogul, um monte de tecnologia experimental sendo testada nesse lugar. E agora, no ano passado, temos essa explosão gigante que causou uma cratera gigantesca e que foi vista até do espaço. Muitos pesquisadores, e até em fóruns, têm sugerido que o que caiu ali na Área 51 em setembro de 2025 não é um drone. Isso é meio óbvio. Um drone não faria um negócio desse. Eles falam que o que caiu, na verdade, pode ser um objeto exótico, talvez fruto de engenharia reversa. Não estamos falando necessariamente de tecnologia alienígena pura. Estamos falando de um aparato, uma tecnologia não convencional que eles construíram graças a esse intercâmbio de informações e até o recolhimento dessas espaçonaves que sim têm origem extraterrestre. Algo, por exemplo, que imita o comportamento dos famosos objetos ufológicos. Acreditam que o que caiu lá, na verdade, é tecnologia experimental, baseada em tudo aquilo que já foi retirado de circulação e arquivado na Área 51. Caso Roswell, incidente de Nimitz, Project Mogul, tudo em um aparato só. Aparato esse que desafia as leis conhecidas da física, que faz movimentos impossíveis, que tem uma aceleração bizarra, que tem ausência de assinatura térmica, ou seja, são objetos parcialmente invisíveis a certos tipos de detecção. E algo assim estava sendo testado. Deu errado, o negócio caiu. E por isso, o pânico das autoridades faz muito mais sentido. Porque quando eles falam no rádio que um ativo foi perdido, imagina o tamanho disso. Imagina o investimento financeiro para produzir um negócio desse. Existe outra hipótese também. Alguns acreditam que o objeto pode ter sido recuperado de algum evento anterior, tipo, algum desses objetos voadores não identificados do passado que recuperaram, montaram ele de novo, juntaram as peças, reformaram. Tipo restaurar um carro clássico. Pode ser.
Acreditam que recuperaram um objeto de algum evento anterior, talvez de décadas atrás, e que esse objeto estava sendo testado novamente. No site do Joerg, existem algumas outras especulações dizendo que houve uma interferência externa e uma colisão entre duas tecnologias diferentes, o que explicaria a presença de dois artefatos distintos no mesmo lugar. Porque quando foram lá buscar, não tinha só o drone, tinha o drone mais alguma coisa. Então, de repente, realmente tinha o drone, mas bateu em alguma coisa. Bateu num objeto voador não identificado. E para terem explodido assim, um desses dois objetos estava armado. Um desses dois objetos era humano, e o outro, infelizmente, é totalmente incompreendido. O detalhe mais estranho dessa história toda não é o que aconteceu, mas sim o que estão dizendo que aconteceu. A sensação é que a narrativa está sendo construída aos poucos, ajustada conforme as pessoas vão descobrindo novas informações e vão pressionando o governo. Tipo, nós escutamos uma conversa esquisita de vocês no rádio e aí eles tentam justificar do jeito que podem e dar uma enganada nas informações. Não parece uma revelação, parece uma encenação controlada. Como se o objetivo fosse esconder tudo e ir acostumando o público a versões absurdas e contraditórias até que nada mais cause impacto, que nada mais cause espanto. Mas sim, rolou alguma coisa lá, está rolando até hoje. Alguma coisa caiu, alguma coisa explodiu, alguma coisa foi recuperada e alguma coisa foi perdida por causa daquela história de perdemos um ativo que Joerg escutou no rádio. Quando juntamos todos os pontos, a explosão, o bloqueio da região, a restrição aérea incomum, as transmissões militares que foram vazadas, a entrada do FBI, a mudança constante das versões e o histórico de encobrimento que aquela área já tem, fica bem difícil realmente acreditar que essa situação foi apenas um teste mal sucedido. A Área 51 nunca vai ser sobre coisas simples. Nunca vamos ver coisas simples acontecendo lá, explicações simples, diretas e retas. Talvez, mais uma vez, estejamos diante de algo que não deveria ser visto, mas foi. E o mistério continua aberto. É como se sempre quando o assunto é Área 51, a gente tenha que pisar em ovos. A gente não pode saber tudo o que tem para saber. E essas histórias sempre apontam para coisas muito maiores e muito mais perturbadoras do que qualquer versão oficial teria coragem de assumir. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Você vê notícias sobre avião do fim do mundo, sobre barco chinês chegando na costa brasileira, você vê notícias sobre rádio russa emitindo frequências esquisitas, mas você não escuta falar em lugar nenhum sobre essa explosão massiva na Área 51. Exceto alguns canais independentes que fazem esse trabalho de ir a fundo, pegar essas notícias estranhas e trazer, exceto o próprio portal do Joerg, lá o Dreamland Resort, e alguns pesquisadores ufológicos independentes. Tirando essa galera, você não vê. Você não vê o The Times falando sobre isso. Você não vê os jornais mais importantes do mundo. Você não vê absolutamente ninguém falando sobre isso. O que isso significa? Significa que aí tem coisa. Significa que as narrativas estão sendo controladas de alguma forma para a gente não entender, para a gente não saber o que está rolando. Mas, que está rolando, está. E essa é a prova de que a coisa está muito mais séria do que qualquer um quer admitir. Porque quando um dos lugares mais secretos do planeta explode de forma visível do espaço e ninguém fala sobre isso na mídia mainstream, você tem que se perguntar, o que mais estão escondendo de nós? Se essa história te deixou inquieto, se você quer continuar acompanhando esses eventos misteriosos que acontecem nos lugares mais secretos do mundo, então se inscreve no canal agora. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho, porque estamos investigando esses mistérios, trazendo informações que a mídia tradicional ignora completamente, revelando verdades sobre eventos que deveriam estar nas manchetes, mas estão sendo deliberadamente silenciados. Não perde a próxima revelação.
Te vejo no próximo mistério.